Amém, amém. Bem-vindos ao Vox. Uma alegria estarmos aqui com vocês mais uma noite para compartilhar a palavra de Deus. Estamos numa série de exposições sobre os livros dos profetas. Nós já passamos por alguns profetas, passamos por Amós, passamos por Abacuque, passamos por Ageu e hoje nós daremos início a Zacarias. Então, queria te convidar a abrir comigo a Bíblia em Zacarias, no capítulo 1. Amém. Zacarias, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Amém aí, queridos? No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos fez conosco o que nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Amém. Fecha seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos a Ti nessa noite, nós clamamos para que a Tua palavra venha de forma viva tocar ao nosso coração, nós clamamos para que o Senhor descortine o nosso entendimento, Pai, para que não haja nenhum empecilho entre eu e a Tua palavra, meu Pai, mas que a Tua palavra venha cumprir o propósito para o qual ela é lançada e para o qual ela foi lançada, meu Pai. Que o Senhor abra os nossos corações nessa noite, eu repreendo toda distração, tudo aquilo que queira roubar os Teus filhos da semente, da voz e das palavras que o Senhor quer trazer essa noite, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra, ela traz arrependimento, a Tua palavra traz restauração, a Tua palavra traz conforto, consolo, e em nome de Jesus, essa noite, ela vai trazer arrependimento, ela vai trazer esperança, ela vai trazer consolo, ela vai trazer restauração, porque é para isso que a Tua palavra é lançada, Pai. Revela-se a nós nessa noite através dos ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês estão bem aí? O livro de Zacarias, profeta Zacarias, ele é um profeta contemporâneo de Ageu. Nesse momento aqui, já aconteceu tudo aquilo que o profeta Amós e que o profeta Abacuque já haviam profetizado, a queda de Judá. A queda de Judá se inicia no ano 605, com o primeiro ataque de Nabucodonosor. Nós falamos isso quando estudamos Abacuque. No primeiro ataque de Nabucodonosor, uma parte foi levada para cativeiro, outra parte permaneceu na terra. 10 anos depois, mais uma parte é levada, e por fim, 10 anos depois, no ano 586, Jerusalém é destruída, o templo do Senhor é destruído, e o povo é levado para o cativeiro. Somente os mais pobres permaneceram na terra para cultivarem ela, mas os nobres, reis, artesãos, toda a mão de obra especializada foi levada para a Babilônia, cumprindo o aviso que Deus havia dado, cumprindo a advertência, o juízo que Deus havia declarado através dos profetas. Cativeiro, templo destruído, longe da nossa terra da promessa. Assim se encontrou o povo de Judá. Nabucodonosor reinou durante todo esse tempo. 70 anos de cativeiro o povo passou, 70 anos a partir da data da primeira invasão babilônica. 70 anos longe da sua terra, longe do templo do Senhor, 70 anos afastados do Senhor. Após a morte de Nabucodonosor, seu filho, ele assume, e como já é visto nas histórias, nos reinados, nas dinastias, quando um imperador morre, quando um rei morre, isso gera instabilidade no império, isso gera instabilidade no reino.
Seu filho foi um fraco governador, reinou por 2 anos. Depois, um último imperador, que era o último filho de Nabucodonosor, Nabonido, ele reina. Mais uma vez, instabilidade no império, mais uma vez, crise. Ele não era bem querido pelo povo, ele não era bem recebido pelo povo. Finalmente surge então a figura de Ciro, o imperador persa. Aproveitando dessa instabilidade que estava na Babilônia, Ciro vai e ataca a Babilônia e consegue conquistá-la, sem muita resistência, porque o povo estava do seu lado. Ciro, então, ele se apresenta ao povo babilônico. Ele se apresenta de uma forma que é muito comum da gente ver hoje, uma forma até meio política de se apresentar. Ele se apresenta para eles enviando uma carta falando: olha, babilônicos, eu sou Ciro, enviado do deus Marduk para libertar vocês. Da mesma forma, o relato de Esdras nos aponta que Ciro fez a mesma coisa com os judeus. Olha, judeus, eu sou Ciro, enviado por Iavé para libertar vocês. Não é de hoje, queridos, que líderes querem o apoio de lideranças religiosas e se dizem enviados de determinado Deus para trazer algum tipo de libertação. Ciro já fazia isso há 2.400 anos atrás. Então, no ano 539, Ciro toma conta da Babilônia. No ano 538, ele liberta o povo. É quando Zorobabel volta para a terra. O Juninho falou isso na última mensagem. Zorobabel, ele volta com uma parte do povo que estava na terra no ano 538. 20 anos depois surge Abacuque. 20 anos depois surge Zacarias, as profecias do profeta Ageu. O povo voltou para a terra, mas não reconstruiu o templo. O povo voltou para a terra, mas passou 20 anos ocupado com as suas coisas. Na verdade, os fundamentos do templo já haviam sido lançados, mas foi interrompido durante o reinado de Cambises, o rei da Pérsia. E por incentivo de Ageu e de Zacarias, então as obras do templo são retomadas. Esse é o contexto que se encontra o livro de Zacarias. O povo já estava há 20 anos na terra. Já havia um total de 70 anos da destruição do templo, 70 anos que Jerusalém estava destruída, que o templo do Senhor foi queimado, roubado, saqueado pelos babilônios e estava destruído. Esse é o cenário que ele encontra. Como o Juninho mencionou na última mensagem, o profeta Ageu, ele vem incentivar a reconstrução do templo. Mas dando continuidade ao ministério de Ageu, Zacarias, ele vem reformar a espiritualidade do povo. Ele continua a mensagem profética, mas agora reformando, restaurando, reconstruindo a espiritualidade do povo que voltou para a terra, que ficou tanto tempo longe do templo, longe de Deus. O livro de Zacarias, então, se inicia no ano 520. Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido, ele é de classe sacerdotal. Neemias vai falar acerca disso. Vai falar que Ido era um chefe de uma família sacerdotal. Então, Zacarias, ele se apresenta como profeta e como sacerdote. Ele se apresenta como um portador da mensagem de Deus e como aquele que intercede pelo povo a Deus. Ele é a voz e ele é a oração. Ele é a voz e ele é a intercessão. Zacarias, então, ele se levanta naquele tempo para trazer uma reforma espiritual para o povo que havia voltado e ficado tanto tempo longe e distante do Senhor. Essa geração que vem agora é uma geração que nasceu na Babilônia. É uma geração que não conhece o templo, é uma geração que viveu distante. O processo agora dos profetas de Zacarias, depois de Neemias e Esdras, é de uma reconstrução de identidade judaica. É a partir daí que começa a surgir o chamado judaísmo ou nacionalismo judaico. É a partir deste momento. Eles começam a reconstruir, e aí você tem Ageu, você tem Zacarias, você tem Esdras restaurando e lendo a lei para o povo. A essa altura o povo nem falava mais o hebraico, agora era o aramaico. Tanto que Neemias tem que fazer uma tradução simultânea, Esdras faz uma tradução simultânea quando ele vai ler a lei, porque até o idioma mudou. Então nós precisávamos restaurar algumas coisas, nós precisávamos reformar algumas coisas. E é nesse cenário que Deus levanta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. É interessante que o significado de Zacarias é Deus se lembra. O significado de Berequias é o Senhor abençoa e de Ido é tempo indicado. O Senhor se lembra e abençoará
no tempo indicado. Já traz um tom do que seria a mensagem de Zacarias. Já traz um norte, um direcionamento, um cerne pelo qual a mensagem ia percorrer. O livro de Zacarias, dos livros do Antigo Testamento, junto com Isaías, é o livro mais escatológico do Antigo Testamento. É mais cristológico do Antigo Testamento. Ele fala de Cristo numa linguagem apocalíptica, ele fala de escatologia. Ele traz visões acerca de Cristo. Ele fala sobre a traição de Cristo por 30 moedas de prata. Ele vai falar de Cristo como renovo de Deus. Ele vai falar de Cristo como um pastor de Deus, como um rei que viria para reinar. Ele vai falar que Cristo seria transpassado e Jerusalém iria se arrepender por ser os culpados daquele ferimento, daquela espada que transpassou por ele. Zacarias, ele passa muito uma cristologia no seu livro, muita simbologia, uma linguagem apocalíptica de símbolos, de imagens, de alegorias. Então ele é um livro extremamente escatológico, ele aponta para Deus e para uma necessidade urgente de arrependimento. O livro de Zacarias é um livro de arrependimento, é uma mensagem de arrependimento do começo ao fim. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. A ira de Deus não é uma fúria isolada. A ira de Deus não é uma fúria transtornada. A ira de Deus não é um capricho. A ira de Deus é uma repulsa santa a toda a maldade do homem. A ira de Deus é uma repulsa santa ao pecado, à maldade daqueles com o qual ele fez uma aliança. Não é um capricho. A ira de Deus é justa, porque Deus, ele não se mistura com o pecado e com a maldade, porque Deus é santo. Deus, ele se irou com seus pais. A palavra vai dizer lá num resumo, em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15, o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. A ira de Deus é uma repulsa à maldade praticada, à injustiça praticada, à impiedade. O povo adorava outros deuses, reis sacrificavam seus próprios filhos, o povo se esqueceu da lei, o povo abusava do pobre, do necessitado, do humilde, os juízes eram corrompidos. Esse era o cenário de imoralidade espiritual e moral de Judá. Por isso Deus muito se irou com seus antepassados. Por isso seus antepassados acenderam a ira de Deus. E Deus deu oportunidades. Aqui ele menciona em 2 Crônicas 36, olha, Deus enviou mensageiros. Deus deu chances. Deus chamou ao arrependimento, mas eles desprezaram a Deus. Eles acharam que, olha, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da promessa, nós temos o templo, nada de mal vai acontecer conosco, nós vamos prevalecer porque nós somos escolhidos. E eles negaram a mensagem de arrependimento. E Deus deu chances. Assim como nós falamos em Amós, na quarta transgressão, não cessarei o meu castigo. Essa era a mensagem do livro de Amós. E assim Deus se irou e exerceu o seu castigo. Agora, Zacarias, ele começa a apresentar para o povo, olha, não seja que nem os pais de vocês. Não façam que nem os seus antepassados, porque Deus se irou quando eles negaram a mensagem. Quando eles negaram a voz, o chamado ao arrependimento, Deus se irou. E quando Deus se ira, ele traz juízo. O chamado então de Zacarias começa ressaltando a ira de Deus com seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é a voz de Zacarias, não é a voz de nenhum outro homem, é a voz do Senhor dos Exércitos. Na verdade, ele repete Senhor dos Exércitos por várias vezes no espaço curto do texto, exatamente para ressaltar que a palavra é do Senhor. O mesmo Senhor que trouxe castigo aos seus antepassados, é o Senhor que chama vocês hoje
arrependam-se. O mesmo Senhor que libertou o povo do Egito, o mesmo Senhor dos seus pais, o mesmo Senhor de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o mesmo Senhor que hoje fala para vocês, arrependam-se. Não é uma mensagem de homem, é uma mensagem de Deus. Arrependam-se. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Percebe que primeiro é o arrependimento, depois é a dádiva. Primeiro o arrependimento, depois o favor de Deus. Primeiro um chamado a um arrependimento genuíno, e depois a graça. Meu querido, não existe favor de Deus sem que o arrependimento anteceda a ele. A mensagem é: primeiro você se arrepende, e quando você se arrepender e se voltar para os meus caminhos, eu me voltarei para você. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Primeiro o arrependimento, depois a graça. Porque se você fala da graça sem o arrependimento, então a graça ela perde o seu poder. Porque a graça ela só tem sentido quando eu olho para mim mesmo e vejo quão depravado e necessitado eu sou. A graça só tem sentido quando eu reconheço a maldade que há em mim. E quando eu opto, enquanto eu me movo para consertar o meu caminho e me voltar para Deus. A graça sem arrependimento é libertinagem. Judas vai dizer isso no capítulo 1, versículo 6, acerca de alguns homens que anunciavam a graça, mas não chamavam arrependimento. Judas vai dizer: tais homens fazem da graça de Deus libertinagem. Porque a graça, sem um chamado ao arrependimento, queridos, ela perde os seus efeitos. O problema é que todo mundo gosta de ouvir acerca do favor de Deus. Todo mundo gosta da segunda etapa, o favor de Deus, a graça de Deus, a esperança de Deus, a prosperidade de Deus, aquilo que Deus vai fazer em meu favor. Todo mundo gosta dessa mensagem. Por isso que essa mensagem propaga tão fácil. Mas é uma mensagem que não chama ao arrependimento, queridos, ela não gera cristãos genuínos. Por isso que mensagens assim propagam e chamam muita gente. Enchem templos, enchem igrejas, enchem estádios de cristãos ineficazes. Enchem templos de cristãos irrelevantes, que se aproximam da igreja buscando o favor de Deus, mas fecham os ouvidos para uma mensagem de arrependimento. Quando na verdade Deus está falando: volte para mim, e então eu me voltarei para vocês. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos maus caminhos. Nós precisamos de arrependimento. Você quer ter o favor de Deus na sua vida? Se arrependa. Você quer ter a prosperidade, a bênção, desfrutar da graça de Deus? Se arrependa. Volte os seus caminhos ao Senhor. O templo está sendo reconstruído. Zacarias ele está dizendo: olha, de nada adianta vocês voltarem para o templo se vocês não voltarem para Deus. Os seus pais tinham um templo, os seus pais tinham a terra da promessa, os seus pais tinham a aliança, mas eles não tinham a Deus. Querido, de nada adianta você se voltar para o templo e não voltar para Deus. De nada adianta você voltar para a igreja e você não voltar para Deus. Você pode estar na igreja e mesmo assim a sua alma está sendo anestesiada para ir para o inferno porque você nunca se arrependeu verdadeiramente. Porque você nunca se voltou para Deus. Às vezes você conversa com alguém que você não vê faz tempo, a pessoa fala: eu voltei para a igreja.
A pergunta não é essa. A pergunta é: você voltou para Deus? Porque tem muita gente que está na igreja, queridos, que naquele dia o Senhor vai falar: eu não te conheço. Não adianta você estar na igreja. Você precisa se voltar para Deus. Mas Senhor, eu cantava na igreja. Mas Senhor, eu fazia em Teu nome. Senhor, olha, eu curava em Teu nome, eu ministrava a Tua palavra, eu fazia algo, eu servia na igreja. Eu não te conheço. Por quê? Porque você nunca se voltou para mim. Tem muita gente dentro da igreja que nunca se arrependeu verdadeiramente. Que faz da igreja um amuleto. Olha, eu estou aqui para curtir a good vibe da palavra. O Deus amoroso, o Deus que traz favor. Ninguém quer ter um encontro com Deus juiz, a gente quer ter um encontro com Deus amor. A gente acha que o Deus juiz nem existe, que existe o Deus amor. Quando Judas escreve a sua carta, ele está falando de um grupo chamado de libertinos, que já havia no primeiro século, que falavam: olha, a graça de Deus, ela cobre tudo. Você pode continuar tendo o seu relacionamento homossexual, você pode continuar tendo seu relacionamento sexual antes do casamento, não tem problema, porque a graça de Deus, Deus se importa com a sua alegria, com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Fazem da graça de Deus libertinagem, porque a mensagem da graça é: arrependam-se, e então eu me voltarei para vocês. Não existe outro caminho. O caminho que deve ser anunciado é um caminho de arrependimento. O caminho de arrependimento, ele te leva para a graça, ele te leva para o favor, e ele te leva para o reino de Deus. Voz do que clama do deserto, preparai um caminho para o Senhor, montes sejam abatidos, vales sejam exaltados, preparem um caminho para um povo com o coração bem disposto. Sabe qual era a mensagem de João Batista, aquele que era a voz? Arrependam-se, pois é chegado o reino. Não existe reino sem arrependimento. Você não desfruta do reino de Deus se você não se arrepender. Você não desfruta do favor e da graça de Deus se você não se arrepender. O chamado de Deus é: volte para mim, e então eu me voltarei para vocês. Se volte para mim, e eu, o Senhor, me voltarei para vocês. Arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Ele está falando para uma geração que testemunhou o juízo de Deus. Vocês viram o que aconteceu com os pais de vocês. Vocês viram o que aconteceu com a terra. Tudo isso daqui foi pelo juízo de Deus. Quando ele fala, olha, voltem para o Senhor, ele está falando: antecipe o julgamento de Deus e condene você agora os seus pecados. Antecipe o juízo e olhe para você e condene a maldade que há em você. Antecipe agora o juízo e reconheça o quão mal você é. E reconheça que você precisa voltar para Deus, não voltar para a igreja, voltar para Deus. Verdadeiramente. Não tem como você desfrutar do favor gracioso de Deus sem que antes você se arrependa de um coração sincero. Não remorso, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é só choro, arrependimento é mudança. Voltem para mim, mude o seu caminho. Converta o seu caminho, converta os seus passos e venha para o meu caminho. Esse é o arrependimento verdadeiro, ele exige de você mudança, não remorso. Remorso você chora, amanhã você está fazendo a mesma coisa de novo. O arrependimento que te leva ao favor, à graça e ao reino de Deus, ele exige de você mudança de rota, mudança de caminho. Zacarias, então, ele apresenta
caminho do arrependimento e a recompensa dele, porque eu me voltarei então para vocês. Se voltem para mim e eu me voltarei a vocês. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não os ouviram nem deram atenção. É interessante quando a gente fica, um juízo ou alguma coisa, ou uma consequência acontece com alguém longe ou uma nação distante, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Olha, um exemplo longe, aconteceu lá, não, isso daqui nunca vai acontecer com a gente. Zacarias está falando, aconteceu com seus pais. Ele está falando de um exemplo doméstico. Aconteceu aqui, ó. Os seus pais arcaram com o juízo de Deus merecido, porque eles recusaram a mensagem de arrependimento. Eles recusaram a voz de arrependimento. O juízo estava próximo. A gente tem que aprender com os erros. Zacarias está chamando, aprenda com os erros daqueles que estavam perto. Convertam seus caminhos hoje. Mude a sua rota hoje. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? O que ele está falando? A oportunidade passou. Onde estão os seus antepassados? Os profetas vivem para sempre? A oportunidade passou. Querido, nunca perca a oportunidade de se arrepender verdadeiramente. O chamado para o arrependimento é hoje. O chamado para o arrependimento é hoje. Onde estão os profetas? Onde estão os seus pais? Passou. Sofreram o juízo. Acabou. Zacarias chama, olha, converta os seus caminhos hoje, e o Senhor se voltará para vocês. Não seja que nem os seus pais. Onde estão eles agora? Mortos. Onde estão os profetas? Também já passaram. Não perca a oportunidade do arrependimento. É isso que Zacarias está chamando eles. O chamado de Deus, a voz de Deus para vocês é hoje. Os profetas acaso vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Sabe quando eles se arrependeram? Tarde demais. Eles já estavam no exílio. Eles já tinham sofrido. Jerusalém já havia sido destruída. Eles esperaram a disciplina acontecer para então se arrepender. E aí lá na Babilônia eles falam: o Senhor fez o que prometeu. Porque, querido, quando Deus promete bênção, Ele cumpre. Mas quando Deus também te dá um alerta, quando Deus Ele declara juízo, quando Deus Ele declara consequências, Ele também cumpre. Deus Ele é fiel nas bênçãos, aleluia. Mas Deus também é fiel nos avisos e nos alertas que Ele dá. Não sejam que nem os seus pais, que se arrependeram tarde demais, já estavam no exílio. O chamado para o arrependimento é sempre hoje. Não espere outro dia. Não espere o tempo passar. Porque a palavra de Deus, ela permanece. Se Deus, Ele diz que você será julgado se não se arrepender, queridos, não queira ter um encontro com Deus juiz. Se arrependa hoje. Antecipe o julgamento hoje. Condene hoje as suas más práticas, os seus maus caminhos. Converta hoje, nunca perca a oportunidade de se arrepender. Porque a história, ela pode nos ensinar. Zacarias, ele usa da história para ensinar. Olha para os seus pais. Não sejam que nem eles. Porque a história pode ser a nossa pedagoga, ou pode ser também a nossa coveira. Se nós aprendemos com ela, nós corrigimos e nós vivemos bem.
Se nós negligenciamos, achando que não vai acontecer, um dia estaremos mortos que nem eles estavam. A história ela pode te ensinar ou ela pode te enterrar se você fechar os ouvidos para ela. Zacarias fala, prestem atenção no que aconteceu com os pais de vocês. Não foi longe, foi perto. Não foi com uma nação que está do... Não. Foi com seus pais. Eles tinham o templo. Eles tinham aliança. Eles tinham a terra da promessa. Mas nada disso os poupou. Porque o que Deus queria era o coração deles. Não adianta você ter nada dessas coisas se você não tem a Deus. O chamado de Zacarias, a sua voz, a sua mensagem continua a ecoar nos dias de hoje, extremamente necessária para os dias de hoje. Não basta voltar para a igreja, volte para Deus. Genuinamente. Reconheça os seus maus caminhos, porque eles estavam negligenciando a Deus de novo. Eles estavam se esquecendo de Deus de novo. Acabaram de voltar do exílio. Acabaram de sair do ambiente de consequência, de juízo de Deus, e eles voltam para lá e estão preocupados com as suas coisas e deixam a Deus para lá. É como se Deus olhasse e falasse, de novo. Quantas vezes você precisa ser disciplinado para você se voltar para mim? Quantas vezes você precisa ser corrigido para você se arrepender verdadeiramente e se voltar para mim? Eu tenho bênçãos para você, mas você precisa se voltar para mim. E eu me volto para você, eu me voltarei para você. De novo. Disciplina, de novo. Querido, não espere você perder tudo o que você tem para você voltar para Deus. Não espere você perder tudo o que você tem ao seu redor. Não espere você não ter mais nada com o qual você possa se apoiar para você voltar para Deus. O dia de voltar para Deus é hoje. Não espere você não ter mais nada ao seu redor. Não espere a disciplina para você reconhecer o chamado de Deus. Não espere você perder tudo para você reconhecer o quão bom é estar com o Pai. Não espere você estar envolto na lama de porcos e comendo com eles. Não espere. O chamado de arrependimento é hoje. E quando você se voltar para os meus caminhos, eu estarei lá te esperando. É o filho pródigo. Quando ele volta, quando ele reconhece os seus erros, os seus caminhos errados, ele volta, o pai está lá, de pé esperando. E o pai não espera ele chegar, o pai corre ao encontro. Meu Deus! Quando você se voltar para Deus, queridos, Deus vai correr ao seu encontro para restaurar as suas vestes, para colocar sandálias nos seus pés e o anel de autoridade no seu dedo. O que Zacarias está falando é, se voltem para Deus agora, porque Deus tem um novo começo. Deus tem uma nova história. A história de vocês não precisa ser a história dos seus pais. A sua história não é a história dos seus pais. Você não é o resultado de um erro, você não é um erro, você não é um pecado, não é um pecado que te define, não é um erro que te define. O Senhor diz, se volte para mim e eu farei algo novo. Se volte para mim e eu vou te dar uma oportunidade de reescrever a sua história, os seus caminhos. Não seja que nem os antepassados. Não caia que nem eles caíram. Mas você pode evitar que aconteça com você se você se voltar para mim. E eu farei algo novo. A mensagem de Zacarias é,
Deus vai fazer algo novo se vocês se arrependerem. Mas se vocês não se arrependerem, o mesmo juízo virá sobre vocês. A mensagem de Deus sempre será te chamando para um ambiente de arrependimento. Arrependam-se. Não espere você perder tudo. Não espere você não ter mais nada. Não espere você estar sujo, quebrado, sem ninguém ao seu lado. Não espere a disciplina vir, a consequência vir. Porque às vezes a gente só aprende quando apanha, né? Mas Deus está falando, você não precisa apanhar para aprender. Você só precisa olhar para mim. Você só precisa corrigir o seu caminho hoje. Essa é a mensagem, a tônica do livro de Zacarias daqui para frente. Um chamado ao arrependimento para que uma nova história aconteça com vocês. Um chamado ao arrependimento para que um novo começo aconteça com vocês. Essa é a tônica do livro de Zacarias. E essa mensagem continua ecoando até hoje. Arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Quando João Batista é preso, a palavra diz que Jesus, a primeira coisa que ele faz é sair e proclamar as palavras: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Essa mensagem que corre hoje. Não espere passar o tempo. Você não sabe qual é o seu último dia. Você não sabe qual é a última oportunidade. Você não sabe a oportunidade que Deus te dá é hoje. Agarre ela, abrace ela, corresponda a ela. Se volte para Deus hoje. Não perca tempo. Não perca tempo, querido. Porque a mensagem continua. O reino de Deus é para aqueles que se arrependem. Não queira desfrutar do reino de Deus sem arrependimento. Naquele dia você não vai entrar nele. Não importa se você serviu, se você veio em todos os cultos, se você canta, se você toca, que você faz o que for, não importa. Você não se arrependeu, eu não conheço vocês. Mas o chamado é: se arrependa e viva o reino, porque o reino está à porta, o reino está às portas, o reino está perto, o reino está batendo às portas. Nós estamos nos fins dos tempos. Por que tardar o arrependimento? Por que zombar de Deus achando amanhã eu me arrependo? Por que zombar de Deus, negligenciar a voz de arrependimento e se preocupar tanto com as coisas aqui da terra? Louco, ainda essa noite pedirão a sua alma, é o que Jesus diz numa parábola. Você está tão preocupada, você não sabe que hoje era o último dia. Você podia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Cara, a mensagem de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Gálatas 6, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se arrependa. Volte para os caminhos do Senhor. Então a bênção do Senhor vai te acompanhar. Então o favor de Deus estará com você nos seus dias. E o reino de Deus estará te esperando para aquele glorioso dia. E você não ficará fora dele. Amém.